Bom dia. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Às 7 horas com mais 40 minutos, já estamos de volta com o nosso Jornal da Mix agora para falar de um tema tão importante e especial: educação. Educação aqui do estado do Rio Grande do Norte. E aí nós estamos recebendo Cádia Alves, a professora Cláudia Santa Rosa, que é especialista em educação. Vai estar falando, trazendo vários temas aqui hoje no nosso Jornal da Mix. Cádia. Exatamente. Cláudia, que inclusive já foi secretária de Educação do Rio Grande do Norte, inclusive quando o estado teve o melhor desempenho aí no IDEB. Cláudia, eu queria te dar o bom dia e já começar perguntando a você sobre a notícia mais recente que nós temos em relação à educação, que é um dado bastante vergonhoso, um levantamento aí da OCDE que mostrou que o Brasil está entre os países que menos investem em educação. Bastante negativo, né? Bom dia, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Cádia. Bom dia, Lázaro. Bom dia, audiência do Jornal da Mix. É uma satisfação estar aqui com você nessa manhã para falar sobre um tema tão caro que é a educação. Realmente, o dado mais recente é um dado velho, antigo, porque, na verdade... Previsível, né? É previsível, zero novidade. Não é? A gente sempre vive essa realidade de constatar baixos investimentos em educação, especialmente em educação básica. O Brasil não consegue avançar em relação a esse ponto, que é um ponto que impacta muito negativamente, muito embora é bom a gente alertar que também não basta somente a gente dispor de mais recursos. É preciso mudar a cultura de gestão, a cultura de realmente priorizar a educação, porque se discursa muito sobre a importância da educação, sobre mega programas, projetos, mas efetivamente na prática, de fato, lá a educação que chega aos cadernos dos estudantes, como eu costumo dizer, se investe muito pouco. E como você avalia o cenário do Rio Grande do Norte em relação a esse dado? O que é que a gente tem visto? Tem sido suficiente? E quando eu falo Rio Grande do Norte, não é só o governo do estado, mas também municípios. Olha, o Rio Grande do Norte é um estado que não consegue fazer o seu dever de casa, e não é de agora, faz muito tempo, não é? É um estado que tem uma rede física além da sua necessidade. Isso tem um custo altíssimo, não é? Nós temos mais professores pulverizados em locais onde não haveria tanta necessidade, turmas além da sua necessidade também para o número de alunos que temos. Eu já passei pelo cargo honroso de secretária de Educação do Estado e eu pude ver, inclusive, a dificuldade que é para reorganizar a rede e realmente otimizar os recursos. Afinal de contas, quando não há tantos recursos para se investir, requer mais ainda austeridade, organização, planejamento em relação aos investimentos do que tem disponível. Essa é aquela situação, professora, que o sindicato até sugeriu, dos professores fantasmas, digamos assim, que foi apontada, que tem gente demais? Também, mas eu não me debruço exatamente só sobre a questão se há ou não há professores fantasmas. O fato é que uma certeza eu tenho: em desvio de função, hoje temos mais do que nunca. E eu falo do lugar de alguém que é vinculado a uma escola, trabalho, sou da rede, sou servidora há quase 35 anos e eu nunca vi o que aconteceu nesse estado a partir de 2019 com a retirada de professores das salas de aula, não só das salas de aula, mas das escolas para outras atividades, para outros órgãos, e isso gerou a falta de professores nas escolas ou a presença de professores temporários que nem sempre, eu não generalizo,
mas nem sempre correspondem, assim como também há efetivos que não correspondem. Então, é um estado que o último concurso que fez foi no ano de 2015, vem adiando, os números estão aí. Em início de 2019, tínhamos pouco mais de 800 professores temporários e hoje se fala em milhares. Então, é realmente uma questão delicada, mas eu falo daquela escola que tem ali 100 alunos, 80 alunos, 200 alunos, poderia receber mais turmas que tem 15 alunos, 20 alunos e poderia receber mais. Aí tem outra ali com 15, 10, 20 alunos que poderia ser otimizada essas turmas, essas escolas, se ter uma rede mais enxuta, mais recursos para fazer a manutenção dos prédios, manter equipamentos, recursos didáticos, um número menor de professores, para poder se ter mais condições de conceder os reajustes, de não, de repente, se ver parcelamentos em um número de vezes que nunca se viu também nesse estado, que sempre concedeu reajustes do piso do magistério. Rio Grande do Norte, que tem um dos piores IDEBs do nosso país, tudo isso é resultado? Tudo isso que a senhora está colocando aqui? Tudo isso é um conjunto. A gente tem baixa capacidade de dar continuidade aos programas, aos projetos que estão funcionando bem. A nossa cultura ainda é de uma mediocridade incrível em relação à baixa capacidade de enxergar o que é importante e o que é essencial. A gente dá muita importância ainda à política partidária, às cores das bandeiras, não é? A gente, do governo da ocasião, né, claro, e a gente prioriza de menos realmente a educação, e quando os dados saem, são divulgados, fica-se de um canto para outro querendo justificar com o injustificável, não é, a situação delicadíssima do Estado, que não abrange somente a rede estadual, as escolas estaduais, mas a maioria dos municípios. Para recuperar agora esse IDEB, é algo que seria uma construção? Totalmente. É preciso um trabalho que as secretarias de educação do Estado, dos municípios, trabalharem em regime de colaboração, que é previsto na nossa legislação e que se avança muito pouco, porque há um entendimento que fazer regime de colaboração, não é, Estado e municípios trabalharem juntos, se resume a realizar alguns encontros formativos, pontuais, e não é bem isso que é regime de colaboração, ou não é só isso. Então, é preciso capacidade técnica, é preciso decisão política, como outros estados fizeram, tá? Está aí o resultado do Pará, por exemplo, não é? Que era ali no último lugar, tempos atrás, com o Rio Grande do Norte, no IDEB passado, avançou estava muito, né? Em 27º, 26º, sétimo não, porque o Rio Grande do Norte sempre esteve nos últimos 2 IDEBs em último lugar sozinho, né? Mas estava ali nos últimos lugares, e nessa edição foi para o 6º lugar. Olha aí. Ou seja, capacidade de reação, programas assertivos, projetos assertivos tocando no foco, que é lá a sala de aula, é o trabalho do professor com o estudante. Professor, e qual é a dificuldade para o Rio Grande do Norte replicar esses casos de sucesso de outros estados, inclusive dar continuidade aos projetos, que é uma coisa que você fala muito, que inclusive avançou muito durante a sua gestão como secretária e que não teve continuidade? Olha, Kádia, todos os estados que avançaram em educação e hoje se destacam, Pernambuco, Ceará, Piauí, Goiás, Paraná, Espírito Santo, o próprio Pará, eles não fizeram isso sozinho. Eles fizeram em parceria
com grandes institutos e fundações que fazem investimento social privado, que tem um acúmulo de conhecimento na área de educação, que vem apoiando essas redes de ensino e que elas conseguiram reagir. Temos estados que vêm de um tempo, e olha que estados com bandeiras nos seus governos tidas como de esquerda, que aqui no Rio Grande do Norte se discute, não é? E se discursa que isso é privatização da educação. Então, quando eu estive secretária, a primeira coisa que eu fiz foi entender o que estava sendo feito nos estados que vinham melhorando a educação. E trabalhei para trazer para o Rio Grande do Norte. Em 2017, contra todos e contra o mundo neste estado, nós abrimos as escolas de tempo integral no ensino médio. Desacreditado, um programa desacreditado, mas hoje estão entre as escolas com melhor IDEB, né? No Rio Grande do Norte. São essas escolas. Muitas de tempo integral. E as de ensino técnico, que eu encontrei uma unidade de ensino ofertando o ensino médio técnico, e deixamos 61. Programa que estava desde 2009 parados aqui no estado, a gente colocou para rodar, e essas escolas estão aí apresentando, são os IDEBs mais altos do ensino médio. Então eu trouxe fundações e institutos consagrados que estão nesses estados que eu mencionei para ajudar a educação do Rio Grande do Norte. E no primeiro IDEB que avaliou esse trabalho, que foi o IDEB de 2019, esse IDEB, o estado do Rio Grande do Norte cresceu mais do que 14 estados brasileiros. Ultrapassou a fase da série estagnada, que nos concedia ali um IDEB 2.6, 2.7, 2.8. Nós fomos para o 3.2, que naquela ocasião foi muito significativo. Deixamos de ser o último estado, não é? O IDEB, o pior IDEB do país. Avançamos, mostramos que era possível. O que aconteceu quando esse governo assumiu? Desmontou muitos projetos e programas que estavam em andamento. Rompeu com esses parceiros, com o Instituto Unibanco, com o Instituto Natura, com o Instituto Sonho Grande, com o Instituto de Corresponsabilidade em Educação e tantos outros. Porque esse rompimento aconteceu por quê na visão da senhora? No meu entendimento, é uma questão ideológica. É uma questão porque na época eu enfrentei, enquanto secretária, oposição que dizia que isso era privatização da educação, que não era aceitável. Tinha até quem, sem conhecer a realidade, Lázaro, atacava dizendo que esses institutos estavam recebendo desoneração fiscal, um desconhecimento tremendo. O Estado nunca pagou por esse trabalho, e era um trabalho de excelência. E está aí o Piauí, que continua, os estados que continuam dando show, Goiás, enfim. E o Rio Grande do Norte poderia agora, no IDEB de 2023, a atual gestão está colhendo os louros de tudo isso e, o mais importante, os estudantes. Mas a nossa visão é provinciana, o Rio Grande do Norte ainda não aprendeu, não é? Como é que se faz educação com seriedade, e os dados estão aí para a gente lamentar. E requer uma reconstrução. Tentar correr atrás desse prejuízo. Uma reconstrução. Eu rezo sempre, né? Eu rezo sempre para que bata uma pontinha de bom senso e as pessoas façam as escolhas mais assertivas. E comecem. É campanha agora, né? E comecem mandando os professores para as escolas, porque eu trabalho numa escola, nesse momento estou de licença prêmio,
né? Porque depois de 34 anos sem gozar as minhas licenças, estou gozando licença, mas é uma escola que tem um IDEB alto para a nossa realidade, IDEB 6.6. Muito bom, comparado ao E restante. sempre quando eu vejo o resultado, vejo o IDEB da escola, aumenta a minha indignação, porque eu vejo como a escola sofre com a falta de professores. Professora Cláudia. E como seria se tivesse tudo dentro da normalidade. Não, só cumprimentar aqui o Arlindo Senna, que diz: temos um estado frágil quanto à educação, muita capacitação e pouco acompanhamento e quase nenhum resultado. Cádia. Nós temos pouco tempo, 3 minutos só para encerrar, mas eu queria que você falasse de um assunto muito importante. A gente conversou sobre o estado, mas nós estamos em plena campanha municipal e aqui em Natal, por exemplo, se fala muito sobre vagas em creche, né, que são sorteadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto que está tão em alta, principalmente tendo em vista a campanha eleitoral. Sim, isso é uma perversidade, não é? Sortear vagas para crianças terem acesso direito à educação é uma perversidade. É preciso resolver esse problema que vem aí de um tempo, né? É um problema recorrente e que um alento que eu vejo nesse momento é que todos os candidatos acompanho os debates. Batem nessa tecla, né? Todos estão batendo nesta tecla e todos estão dizendo que vão resolver de forma emergencial. E lá atrás, há muitos anos, professora Eleika Bezerra, secretária de Educação do município de Natal, há muitos anos, ali ela já introduziu o caminho para resolver a parceria com escolas de bairro, escolas particulares que recebiam as crianças. Então, não tem outro caminho. De forma emergencial, é preciso sim recorrer às escolas particulares para resolver o problema e deixar esse preconceito. A educação precisa ser pública, mas não necessariamente dentro de um prédio estatal. Professora Cláudia Santa Rosa, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal da Mix. Felizmente, nosso tempo é curto. A senhora vai voltar mais vezes com mais informações, mais detalhes e um bate-papo sempre informativo e descontraído. Eu que agradeço. Muito obrigada. Parabéns pelo jornal. Não é Diógenes, que hoje não está, mas que é uma referência. E que, inclusive, me entrevista há muitos anos. Olha aí, a próxima entrevista ele vai estar. Há muitos anos. Eu sou fã, inclusive. Obrigado, professora. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Cádia, muito obrigado. E até amanhã a gente está de volta, né? Inclusive com ele, com Diógenes Dantas. Vem, porque amanhã tem o café da manhã e eu sinto que ele tem esse interesse. É até amanhã, então, viu, pessoal? No melhor amanhã mix do Brasil. Tchau, tchau. Toda sexta a gente faz um café.